Quando pensamos na Roma antiga, normalmente nos lembramos dos grandes e violentos eventos ocorridos em lugares como o Coliseu. Podemos pensar também na política romana, homens vestidos de togas discutindo ferozmente em plenários. Ou ainda, no poder de seu exército, que invadiu e conquistou outros territórios até se expandir a um tamanho que nenhum outro império havia conseguido até então. Só que hoje, não é sobre nada disso que eu vou falar com você. Uma das características mais ressaltadas pelos historiadores sobre a Roma antiga era a importância que o trabalho escravo teve para o império. Porém, a vida dessas pessoas quase sempre é esquecida quando lembramos da poderosa República e Império Romano. Por isso eu vou te contar a triste vida dos escravos romanos. E acredite em mim, você verá que uma grande nação não é construída somente de glórias e grandes feitos. Caso ainda não me conheça, meu nome é Mozart Ornelas e é um prazer te receber por aqui. Então, clica no like, inscreva-se se você ainda não é inscrito e se prepare que hoje o vídeo está incrível. Vamos lá? Você pode já estar questionando, mas Mozart, no filme O Gladiador ou ainda na série Spartacus, os personagens principais são escravos? Sim, isso é verdade. No entanto, principalmente no filme Gladiador, a retratação é bem mais suave do que realmente era a vida de um escravo romano, especialmente a do que não era tão forte e não tinha habilidades militares. E como você aí de casa já deve imaginar, os escravos romanos que trabalhavam nos jogos eram, na verdade, uma minoria. Para se ter uma ideia da importância da escravidão na economia de Roma, cerca de 30% da população em um certo período era escrava. Esses trabalhadores exerciam praticamente todo tipo de serviço. Muito além das plantações, os escravizados romanos atuavam em minas, ferrarias, padarias e muitos outros trabalhos manuais, até mesmo atividades domésticas. Além disso, os mais inteligentes podiam receber funções burocráticas, como controle de estoque e análise de documentos. Alguns chegavam até a gerenciar negócios para seus donos, e muitos professores também eram escravos. Isso tudo dependia muito do motivo de você ser um escravo na Roma antiga. Caso fosse um prisioneiro de guerra, o governo te venderia em plena praça pública para qualquer um que quisesse comprar. Os cidadãos romanos compravam e vendiam pessoas constantemente, e o próprio Estado tinha vários escravos. A liberdade em relação a esse tipo de comércio é, por sinal, uma característica que reflete em muitos outros aspectos da escravidão romana. Por exemplo, o que acabei de citar. O fato de que os donos dos escravos podiam exigir qualquer tipo de trabalho dos seus servos. Porém, essa liberdade ia muito mais longe, como a permissão que os proprietários desses trabalhadores tinham para realizar castigos ou punições por qualquer crime ou deslize que tivesse ou não acontecido. Alguns escritores romanos chegaram a coletar relatos de escravos sobre suas punições severas, açoitamentos, acorrentamentos e até mesmo estupros. Enfim, todo tipo de castigo doloroso e cruel que você possa imaginar. Os donos podiam matar os seus comandados também, o que acontecia muitas vezes pelo enforcamento ou pela crucificação. Os que tentavam fugir eram marcados com ferro quente, uma maneira de assegurar que caso alguém ousasse fazer isso de novo, seria devolvido. E não é só por isso que a vida de um escravo romano era uma verdadeira tragédia, como se isso por si só já não fosse bastante, né? A maioria deles recebia de seus donos uma quantidade muito pequena de comida, quase insuficiente para sobreviver. Havia até mesmo um famoso manual que buscava aconselhar donos sobre como alimentar seus empregados, escrito por um político romano, Catão o Velho, que viveu por volta de 200 anos antes de Cristo. Catão não é nada bonzinho em suas sugestões. Os escravos deveriam receber apenas uma quantia limitada de pão e vinho, além de um certo tipo de condimento feito de azeitonas. A maioria conseguia sobreviver colhendo frutas ou ainda plantando pequenas árvores frutíferas em espaços não utilizados. Existia ainda a opção de comer os restos dos donos, o que você pode apostar que acontecia muito.
Alguns escravos ainda recebiam dos chefes uma certa quantia de terra em que pudessem viver e produzir coisas. A liberdade sobre a escravidão romana alcançava ainda outro ponto. Embora isso não signifique nem de longe que ela tenha sido boa de certa maneira, mas fato é que os escravos, caso conseguissem juntar dinheiro, poderiam comprar a sua própria liberdade. Só que, como você pode imaginar, não era nada fácil para um cativo que poderia ser forçado a trabalhar praticamente todas as horas do dia em que passava acordado, conseguir juntar um dinheiro. E mesmo após comprar a liberdade, isso não faria de você um cidadão romano pleno, com todos os direitos e obrigações. Os escravos libertos viviam como subcidadãos desprovidos, por exemplo, do direito de ter propriedades em certos lugares. Fato é que a escravidão em Roma era quase um beco sem saída. Muitos trabalhavam do nascimento até a morte para os seus donos. A importância desse regime para os romanos era muita, tanto que era permitido, até mesmo obrigatório em certos casos, que uma pessoa se escravizasse durante um certo período de tempo para quitar dívidas. Esses escravos temporários talvez fossem os mais sortudos. No entanto, existia uma classe dentro desses trabalhadores que podia atingir um outro nível social. E com certeza, você já estava esperando eu falar deles há algum tempo. Os gladiadores. Homens e mulheres soldados que eram capturados em guerras e levados para diversos centros de treinamento que haviam no Império. Ao contrário dos escravos comuns, esse grupo recebia uma quantidade melhor de comida, além de cuidados médicos e recintos razoavelmente melhores. Porém, não se engane. Esses centros de treinamento eram como verdadeiras prisões militares, onde ocorriam punições violentas todos os dias. A verdade é que os gladiadores eram tratados quase como gado por um fazendeiro. Uma espécie de investimento que precisava de aporte financeiro para dar retorno. Mas a glória e a liberdade poderiam ser alcançadas por um desses guerreiros ou guerreiras a custo de muito sangue. Por mais horrível que possa ser tudo que eu contei até agora, existiam certas leis para os escravos. Não, peraí. Na verdade, agora que eu vou falar sobre elas, me passa pela cabeça que a lista de coisas terríveis vai aumentar. Esses trabalhadores tinham que receber dos seus donos, por lei, um bom par de sapatos a cada 2 anos, além de uma túnica. Imagina viver trabalhando no sol quente com um sapato a cada 2 anos. Além disso, qualquer filho de uma mulher escrava também seria propriedade do dono. Realmente nada de agradável era exigido pela lei, não é mesmo? Bem, obviamente muitos escravos não estavam felizes com a situação em que viviam. No começo desse vídeo eu citei Espartacus, um famoso gladiador e escravo romano, que não fez fama exatamente pelas suas conquistas na arena. De origem humilde, Espartacus viveu aproximadamente 100 anos antes de Cristo, se tornando escravo quando foi pego junto a um grupo de saqueadores após abandonar seu posto no exército de Roma. O gladiador, cheio de ódio pela sua própria situação e a de outros companheiros, se tornou uma lenda quando iniciou a maior revolta de escravos da história romana. Tudo começou no centro de treinamento dele, no ano 71 a.C. E pouco tempo depois, Espartacus já havia conseguido reunir mais de 70 mil cativos, todos dispostos a lutar contra o exército de Roma por melhores condições de vida. Eles eventualmente foram derrotados. Porém, o tamanho e a importância da rebelião, que chegou a incomodar o poder do governo, acabou servindo de inspiração para muitas outras que aconteceram durante a história romana. Essas rebeliões foram de pouco em pouco abalando o Império Romano a um ponto em que se tornou um dos principais fatores para sua queda. E isso aconteceu de 2 maneiras. Primeiro, era muito caro o preço para se sufocar um levante, afinal, custava literalmente dinheiro e vida de soldados. Além disso, ironicamente, essas revoltas iam aos poucos sendo as responsáveis por conquistar mais direitos para esses trabalhadores. E mais, promovendo leis que dificultassem a escravização de uma pessoa, como por exemplo o fim da escravidão por dívida. Com o tempo, isso foi causando uma falta de mão de obra dentro do Império Romano, que também foi um dos fatores para o fim desse governo.
É como dizem por aí, o mundo dá voltas, não é mesmo? Vale ressaltar também que a maior parte dos serviçais era composta de pessoas derrotadas e capturadas em guerras. Ao contrário de outros períodos de escravidão encontrados na história, a opressão romana não tinha uma exigência étnica, ou seja, não se tratava de escravizar apenas um povo. Isso tudo criava um certo clima de revanchismo nas revoltas, uma maneira de se vingar não só por ter sido prisioneiro, mas pela própria derrota que o povo do escravo já tinha sofrido na mão do Estado romano. Toda essa maldade só foi terminar quando finalmente o Estado de Roma acabou, no ano 473 depois de Cristo. A escravidão nesse império foi lentamente sendo substituída pelo feudalismo por servidão, que embora ainda fosse muito ruim, era mais brando do que ser um escravo romano. Quer ter certeza disso? Então fala pra gente se você quer ver um pouco mais sobre a vida de um camponês na Idade Média, que com certeza a gente traz esse assunto histórico tão interessante pro canal, beleza? Por hoje eu fico por aqui, mas em breve eu volto. Um abração e até mais.